e depois vermos algumas implicações teológicas que, a partir deste evento, nós podemos tirar, sendo que existem duas grandes posições. Por isso, a segunda parte da nossa lição será um daqueles temas que nós vamos abordar, que é normal que possam estar aqui pessoas com posições teológicas diferentes. Como sempre, eu apresentarei qual é a minha visão da Bíblia, mas consigo compreender que pessoas tenham uma visão diferente da minha e por isso vamos fazer aquilo que temos feito sempre, no essencial unidade, no que não é essencial há espaço para diversidade e nas outras coisas todas que nós não estejamos a pensar, que haja caridade. E este é o princípio que nós devemos utilizar sempre no estudo das Escrituras. E os pontos para a nossa lição para hoje são o primeiro homicídio, vamos ver como é que ocorreu, implicações, vamos ver que a corrupção da espécie humana depois generalizou-se, o pecado atingiu todos os homens, em todas as dimensões, de toda a vida humana. E depois vamos então poder discutir aqui a questão da liberdade e responsabilidade humana, e este é o ponto que provavelmente poderá ser mais suscetível de discussão. No primeiro ponto, meus irmãos, sobre o homicídio, o primeiro homicídio, nós devemos sempre considerar o início de todas as coisas em que Deus fez o homem e o homem era perfeito e Deus avaliou e disse que tudo aquilo que tinha feito era bom. Sabemos que Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor e eles foram então expulsos do jardim do Éden e nós sabemos que desde o momento em que eles pecaram aconteceu aquilo que o Senhor Deus tinha dito, houve morte, só que morte espiritual porque eles fisicamente continuavam vivos, eram pessoas que estavam a viver aqui ainda no planeta. Como casal que Deus tinha criado, tinha dado uma ordem para eles se multiplicarem e eles começaram então a ter filhos e tiveram o seu primeiro filho que foi Caim, o primogênito. Depois tiveram um segundo filho, que foi Abel. Estamos a falar de duas pessoas muito diferentes. Nós já sabemos isso, aqueles que conhecemos as Escrituras, mas desde o início isso fica muito claro, por exemplo, a partir da escolha das profissões. Caim era agricultor, seguiu os passos do pai, era esperado, de certa forma, como o primogênito, quando eles têm o primeiro filho. Acredito que havia uma grande expectativa para ver como é que a criança se ia desenvolver e a criança acabou por ser influenciada pelo próprio pai, porque era agricultor, então acabou por seguir as pisadas do pai. Abel, por seu lado, acabou por seguir um caminho profissional diferente e era pastor de ovelhas. Apesar das profissões poderem estar relacionadas, mas elas em essência são diferentes e nós conseguimos ver que eram crianças já com características diferentes. Nós não sabemos quanto tempo depois deles terem sido expulsos do paraíso é que eles tiveram os dois filhos. Às vezes é uma indagação que surge. Também não é importante para nós. Eu, pessoalmente, creio que foi há muito pouco tempo, o que me leva a crer que eles tiveram muito pouco tempo no paraíso, porque se a gestação de uma criança no ventre materno é de 9 meses, não acredito que eles tivessem estado no paraíso 1 ano, porque quando Deus os fez, deu-lhes uma ordem. A ordem era para eles se multiplicarem. Se estamos a falar de dois corpos perfeitos, provavelmente uma gravidez iria ocorrer com uma naturalidade muito grande, rapidamente. Se considerarmos que o sexo foi algo muito prazeroso que Deus deu para eles poderem desfrutar como casal, também acredito que eles utilizassem o sexo recorrentemente. Mas as crianças nasceram já fora do paraíso, que fazendo as contas, na minha visão, acredito que eles estiveram no paraíso pouco tempo, não se sabe quando, mas provavelmente menos de 1 ano, porque senão os filhos teriam nascido no paraíso. Mas isso não é importante para nós, os filhos já nasceram frutos de uma natureza decaída de Adão e Eva, o que significa que herdaram o pecado dos pais, como a Bíblia assim nos ensina. E temos então agora duas crianças, Abel, pastor de ovelhas, e Caim, o lavrador. É interessante, não quero atribuir aqui nenhum significado, mas Caim sendo o primogênito, mas primeiro é apresentado a profissão de Abel. Então temos as duas crianças que estão a ser educadas pelos dois pais, os únicos homens adultos que existem, e a partir de determinada altura eles vão levar uma oferta ao Senhor. Não havia uma lei como nós conhecemos, a lei de Israel, mas o princípio de oferecer alguma coisa à divindade parece que é uma coisa que estava instituída desde o início. Que sempre que alguém se aproxima da divindade não vai de mãos a abanar, vai sempre com alguma coisa para presentear como forma de reconhecimento da superioridade da divindade face à humanidade. Então, Caim e Abel assim o fizeram e apresentaram-se diante de Deus, levando as suas ofertas. O que acontece é que Caim, sendo agricultor, levou o fruto da terra.
para oferecer ao Senhor. Abel, sendo pastor, o que vai fazer é vai levar do seu rebanho ovelhas e vai oferecer ao Senhor. A Bíblia não nos dá muito mais informações, apesar de ali nos pormenores nós conseguirmos tirar muita informação sobre isso. A Bíblia de repente só diz que o Senhor não se agradou do quê? De Caim e da sua oferta, o que significa que não estamos a falar somente da oferta, mas também da atitude do ofertante. Mas o Senhor agradou-se tanto de Abel, ou seja, da atitude de Abel, como da oferta do Abel. Então estamos a falar de duas coisas. Da atitude de quem vai oferecer e da oferta em si. Agora os irmãos podem dizer, bem, o Senhor está à espera que a oferta seja um animal e que não seja um produto da terra. Não, nós não podemos concluir isso porque quando o Senhor dá a lei ao povo de Israel, a oferta tanto podia ser um animal como podia ser o produto da terra. Havia várias ofertas que consistiam, por exemplo, na dose, numa porção de farinha. Então, não creio que o problema aqui fosse o animal que tinha que ser obrigatoriamente ou não. Tinha a ver com a oferta em si. E a minha pergunta é, porquê que o Senhor então aceita uma oferta e um ofertante e não aceita a outra oferta e o outro ofertante? Porque ao colocarmos assim, eventualmente até o Senhor podia oferecer, podia se agradar do ofertante e não da oferta. Também podia acontecer isso. Mas o que aconteceu aqui é que o Senhor não se agradou de nenhum dos dois e agradou-se de outro dos dois. Por que razão? Atitude, claramente, sim, sim. Então significa que Abel não tinha atitude certa. Não sabemos porque é que ofereceu, se calhar para cumprir uma formalidade. Caim, desculpem, Caim, se calhar para cumprir uma formalidade. Não sei se porque o pai disse, não ia de bom grado, mas alguma coisa errada estava ali. Por isso é que o Senhor não aceitou. Não nos podemos esquecer, nós não podemos olhar para o Senhor como alguém como nós, porque o Senhor julga corações. Nós julgamos a aparência, por isso é que fazemos às vezes as coisas para embelezar por fora, para enganar os outros, mas por dentro está mal. O Senhor não se deixa enganar por estas coisas. E por isso então estamos a ver um juiz que é justo, um Deus que é justo e que está a fazer uma análise raio-x para os dois corações. E significa que um coração estava mal a fazer aquilo que estava a fazer. O que nós sabemos é que Deus vai aprovar a oferta de Abel e o próprio Abel. E quanto à oferta, nós conseguimos perceber porquê. Porque Caim, o texto diz o quê? Para quem se lembra ainda da projeção. Fruto da terra. Que fruto? Nós não está qualificado. Porque eu acredito que para a maneira como o autor escreveu aquilo que Abel ofereceu, se Caim tivesse oferecido a mesma coisa, também teria sido explícito. E o que é que Abel ofereceu? Vejam, as primícias do seu rebanho. Abel foi buscar o melhor. Abel pensou, é para o Senhor, eu tenho que dar o melhor, as primícias, os animais mais fortes, aquilo que nasce na força dos seus pais. Então, Abel foi cuidadoso, disse para o Senhor o melhor, porque ele podia ficar com o melhor para si. E sendo animais, tinha uma vantagem muito grande, porque eram animais mais fortes, com menor probabilidade de morrer, que se reproduziam se calhar mais e melhor, mas ele diz, estes são do Senhor. Há aqui um reconhecimento da superioridade do Senhor face a Ele próprio. O Senhor é Deus. O Senhor merece o melhor. E nós com isso conseguimos ver o coração de Abel. Caim, pelo contrário, o texto só diz que ele leva do produto da terra. Não está qualificado que produto, mas nós rapidamente percebemos que ele vai cumprir apenas uma formalidade. E por isso então, Caim, pela sua atitude de não selecionar o melhor para o Senhor, ele é reprovado, tanto ele como a sua oferta. E a verdade é que a malignidade do coração do Caim, ela fica logo evidente nas Escrituras, quando diz assim, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ele irou-se porquê? Porque o Senhor rejeitou a sua oferta. Se ele tivesse o coração puro, o Senhor ao rejeitar a oferta, o que é que ele deveria fazer?
reconhecer, porque o Senhor não é como nós, não julga mal, ele dizia, o Senhor julga bem. Então ele devia reconhecer o seu erro, humilhar-se, pedir perdão ao Senhor. Mas ele não o faz. Ele simplesmente ira-se. Agora, irou-se contra quem? Aqui nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos. Sempre que alguém está enfurecido com Deus, descarrega sobre o seu próximo. Porque nós não vemos a Deus, nós não conseguimos tocar em Deus. Então, Caim está irado. Nós não sabemos contra quem. Contra Deus, eu vou afirmar que sim, na medida em que Deus é que reprovou a sua oferta. Mas agora temos alguém irado. O problema é que temos que pensar de uma maneira muito humana. Pensem em vocês próprios. Pensemos em nós. Então agora Caim é reprovado. Até aqui eu diria, tudo bem. É motivo para a pessoa ficar chateada, triste, sim. Mas o problema humano tem a ver com a comparação. Eu ser reprovado e ser reprovado sozinho, tudo bem agora. Eu ser reprovado e ter um colega ao lado que passa, é grave. Dou-vos um exemplo. Eu tenho um aluno que tinha 17 e o aluno não estava triste. É uma boa nota. O problema foi quando soube que havia colegas que tinham 18 e 19. A tristeza instalou-se logo por comparação. Estão a perceber? Agora, ele é reprovado, mas tem um colega ao lado. Agora, neste caso, um irmão que é aprovado. E nós conseguimos aí perceber, então, que Caim, ele tinha um coração mesmo mau. Vamos dizer já um coração muito humano. Muito humano. Então, o que é que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada com o Senhor, vai convidar o seu irmão para ir ao campo e quando estavam sozinhos, ele mata o seu irmão. É uma descrição lacónica. Lacónica é breve, a Bíblia não nos dá detalhes. Ninguém sabe como é que ele matou o irmão. Mas, volto a dizer, a Bíblia, às vezes dá-nos detalhes, às vezes a Bíblia não está preocupada. O essencial é que o irmão morreu. Houve um homicídio. Alguém matou o irmão. Com uma pedra, enforcado ou lutar? Não sabemos. Simplesmente sabemos que ele matou o seu irmão. E a Bíblia é muito clara disso. Disse Caim e Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Pronto. Então, agora Abel morreu. O estranho nesta história toda, tudo é estranho, mas o que Abel fez de errado contra o seu irmão? Nada. O que até nos faz ficar com medo. Simplesmente por fazermos o bem, alguém pode nos matar. Mas sem nós termos nada contra a pessoa. Abel estava a viver a sua vida normal, de tal maneira que quando Caim lhe convida para ir ao campo, ele nem suspeita, porque se ele suspeitasse, ele recusaria o convite. Ele vai com o seu irmão. Não sabe o que é que o seu irmão quer falar com ele, ou se calhar sabe, o irmão podia lhe ter dito, mas a verdade é que ele não suspeitava que o seu irmão ia ser um homem agressivo para com ele ao ponto de o matar. E o que acontece aqui é que a ira de Caim desenvolve-se, a inveja instala-se e isto vai dar lugar ao homicídio. É importante para nós. Porquê? Nós não costumamos matar pessoas. Eu creio que aqui não há nenhum homicídio e se o fez, eventualmente sem querer, ou fez uma vez. Mas irados nós iramos muitas vezes. A ira descontrolada e a inveja podem resultar nisto. É só para nós não pensarmos que isto não é um pecado grave. Todo o pecado é tão grave que pode dar a pior consequência. Ou pode dar a um pecado mais grave, se assim queremos dizer. A verdade é uma. Caim, a sua ira, que não se controlou, porque o Senhor depois diz que ele devia controlar-se, ele não se controla, ele continua a desenvolver a inveja pelo seu irmão e acaba por resultar no homicídio. E a palavra do Senhor é muito clara, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Está a falar aqui João a ensinar sobre o amor que deve existir entre irmãos, não é? E ele vai dizer, não segundo Caim, porque Caim devia fazer o que é que o Abel devia amar, e sendo o irmão mais velho, devia proteger Abel. Então, a dizer, olha, deve haver amor entre irmãos. É normal. Mas, atenção, não como Caim e Abel, porque este amor ninguém quer. Este amor dá medo, não é? Que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, ele teve inveja das obras que ele viu do seu irmão. Então, é um alerta para nós, filhos de Deus,
que muito provavelmente nós vamos ser objeto de inveja de alguém. Porquê? Se as nossas obras forem boas. É que as boas obras, às vezes, mesmo não tendo a ver diretamente com a nossa relação com o Senhor, a consequência na nossa relação com os outros vai ser boa. Vamos achar graça diante dos homens. Isto vai fazer o quê? Provocar inveja. Seja temente ao Senhor. Em princípio vai ser bem sucedido, mas prepare-se. Os homens vão desenvolver inveja. E a consequência que pode vir daí pode ser violenta. É só um alerta para nós, como cristãos, sabermos que o próprio Caim, o protetor de seu irmão, matou o irmão por causa da ira e da inveja. Imagina então um desconhecido para connosco. O que é que poderá acontecer? A maldade de Caim era extrema. E nós conseguimos perceber isso em toda a narrativa. Às vezes eu tento ver quem era o pior homem da Bíblia e estou sempre a mudar. E eu agora estudar sobre Caim vi que Caim tinha que ser mesmo muito mau. Agora, este homem é confrontado por Deus. Vejam. E ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era o Criador de todas as coisas. Nós ouvimos falar isso de forma indireta. Ele ouviu falar da forma mais indireta, próxima da direta, porque ele ouviu do próprio Pai e ele viu que não havia mais ninguém na terra, que foram criados pelo Senhor. Então, estamos a falar de alguém que sabia quem era o Senhor e o poder do Senhor. E agora vejam, e ele está a falar disso o Senhor a quem? Onde está Abel, teu irmão? E ele diz, não sei. Ele mente ao próprio Deus. Ele mente ao próprio Deus, ele diz, não sei. E como se não bastasse a mentira, usa de ironia. Nem falou com respeito, com reverência diante do Senhor. Vê, por acaso sou eu o protetor do meu irmão? É responsabilidade minha? Sim, ele era primogênito. Era a responsabilidade dele. Ele, um dia, na distribuição da herança, ele iria ficar com a maior parte. Ele era a pessoa que iria preservar o nome da família. Então ele tinha essa responsabilidade. Mas vejam como é que ele responde a Deus. Com mentira e com sarcasmo. Nós conseguimos ver que este homem tinha o coração completamente corrompido. Era mesmo mau. Não tinha respeito nenhum por Deus. Nenhum. É um pecado. E nós, através da história de Caim, conseguimos ver o coração misericordioso de Deus. Este homem devia ser morto instantaneamente. Deus devia cortar. Mas Deus, toda a narrativa, recomendo-vos que leiam em casa, vejam todo o cuidado com que o Senhor fala com ele. Eu acho que nenhum de nós ia conseguir ter esta calma. O Senhor sabe que ele é mentiroso. O Senhor sabe que ele é homicida. O Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que devia ser adorado, recebe sarcasmo em vez de adoração. E ainda assim o Senhor dá-lhe um castigo leve, fala com ele com calma em toda a narrativa. E o Senhor vai castigá-lo dizendo, quando o lavrares, vejam, o castigo está diretamente relacionado com o quê? Com a sua profissão, porque ele era lavrador, agricultor. O solo não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então o Senhor está agora a dizer, a tua vida vai ser mais difícil profissionalmente. E Caim agora fica com medo e diz, vai vir um vingador. Toda a gente agora vai saber que eu matei Abel. E é como Caim agora na narrativa diz assim, será que o meu pecado é tão grande que justifica alguém vir atrás de mim? E Deus diz, não, eu vou colocar-te um sinal de modo a que ninguém que queira vingar a morte de Abel o faça e te mate a ti. Vejam que o Senhor, a misericórdia do Senhor em todo o texto, o Senhor porém lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Nós aqui conseguimos perceber que a terra já tinha várias pessoas. Adão e Eva, aparece-nos a narrativa de Caim e Abel, mas o próprio Caim depois vai casar, vai ter filhos, então já havia vários outros filhos de Adão e Eva que provavelmente iriam querer fazer a vingança sobre aquilo que um dos irmãos deles tinha feito a um outro irmão, não é? Eles eram todos irmãos, o incesto, na altura, ainda não era proibido. Nós não sabemos nada sobre o sinal de Caim, há várias teorias, se calhar aquela que acabou por influenciar mais gente foi a teoria Mormon. A teoria Mormon dizia que o sinal de Caim era mudar a cor dele e ele ficou negro. Não é? Então ficou negro, por isso é que os mormons, agora mudaram a sua teologia, porque na sociedade atual não podem manter, os negros durante muito tempo acreditavam que os negros eram resultados da maldição de Caim. O que
de certa forma, era estranho porque negros ou brancos, ainda que existisse naquela altura, depois são todos destruídos, fica só uma família, o que seria estranho. Depois, como é que nós podemos justificar o aparecimento de brancos e negros, ou seja, pessoas amaldiçoadas e não? Fica estranho. Mas foi uma teoria muito defendida pela Igreja Mórmon até relativamente pouco tempo, quando depois mudaram a sua teologia. Com isso, nós conseguimos perceber que não é uma religião séria, porque não pode desenvolver uma teologia e depois, por conveniência social, diz, afinal já não é assim. Mas já não é assim como depois de terem instigado o racismo durante tantos anos, com isto que era o que eles defendiam. Depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram outro filho, a Bíblia refere-nos Sete. Volto a dizer, não significa que Sete fosse obrigatoriamente o terceiro filho, não. Acreditamos que Adão e Eva tiveram vários outros filhos, até porque Sete só nasce depois da morte de Abel, o que significa que Caim e Abel eram já adultos. Quando Sete nasce, já havia outros irmãos adultos, porque Caim casa com uma das pessoas que já existia, que já era adulta. O que significa que Sete nasce depois. Não é importante para nós saber quantos filhos teve. A Bíblia só nos fala que nasceu Sete, e Sete nasce como o filho que vem substituir Abel. E a Bíblia apresenta-nos Abel como um homem justo. E Sete é apresentado então como alguém que vem substituir Abel que morreu. E a partir de Sete nasce uma descendência, e a descendência de Sete, que depois os irmãos vão seguir na genealogia, que é a descendência da qual vem Noé, que é também um homem justo. E acontece uma coisa surpreendente: a partir de Sete, diz, nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a ideia do culto começa a partir daqui. A ideia do culto de adoração ao Senhor começa a partir dos descendentes de Sete. Os irmãos depois, se tiverem a ler as Escrituras, nós não vamos fazer por uma questão de tempo, vão encontrar duas genealogias paralelas. E, surpreendentemente, os nomes muito parecidos. Até os nomes muito parecidos. Vou encontrar a genealogia de Sete e vou encontrar a genealogia de Caim. As duas. Primeiro apresenta-nos, eu creio que é de Caim, depois apresenta-nos a de Sete. A de Caim destaca-se um homem chamado Lameque, que é um homem que é mau, não é? Tal como um dos seus pais, que era Caim. A de Sete, nós vamos encontrar várias pessoas, até encontrarmos Noé, que é a pessoa que se vai destacar por ser o homem justo que Deus vai preservar a humanidade através deste homem. Passamos rapidamente para o capítulo 6, depois da história do homicídio. Há o capítulo 5, eu creio que apresenta-nos a genealogia, e nós havemos de falar na próxima semana sobre a importância das genealogias, que são aqueles capítulos e versículos da Bíblia que nós saltamos, mas eles são fundamentais para provar a veracidade das Escrituras. Por isso é que nós temos várias genealogias nas Escrituras. Não se esqueçam que se a Bíblia fosse um livro falso, não ia perder tempo com pormenores. E principalmente pormenores que pudessem fazer com que qualquer investigador atento desmascarasse a Bíblia. Quando um livro nos dá genealogias, permite qualquer investigador confirmar a veracidade. Se vocês me derem a genealogia da minha família, eu posso ir confirmar. E posso rapidamente concluir se vocês são honestos ou mentirosos. Porque se vocês disserem que o nome do meu avô não é o nome do meu avô, eu vou dizer isto é mentira. Então as genealogias têm uma importância muito grande nas Escrituras, ao contrário daquilo que nós possamos pensar e havemos de estudar na próxima semana. Depois de passarmos vamos para o capítulo 6 e diz o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que mais lhes agradaram, ou seja, escolheram as mulheres apenas em função do seu aspecto físico, da formosura. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Não sabemos exatamente o significado desta expressão. Há quem considere que 120 anos é o tempo máximo de vida que Deus deu para os homens viverem, mas nós temos dificuldade para aceitar esta interpretação, porque muitas pessoas viveram mais do que 120 anos, mesmo depois de Deus fazer esta afirmação. Há outros que acreditam que foi o tempo de vida que Deus deu à humanidade, porque diziam que o dilúvio iria acontecer dentro de 120 anos. Seja como for, Deus vai dar um prazo para a humanidade. A pergunta que os irmãos com certeza têm na cabeça e que já fizeram a ler o texto é:
quem eram os filhos de Deus. Porque o texto diz, vendo os filhos de Deus, e estamos a falar das filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus? Esta é a pergunta que todos nós, acredito, que já fizemos em algum momento quando estávamos a ler o livro de Gênesis. O que é que os irmãos acham que se trata o texto? Anjos caídos. Eu acreditei nisso durante muitos anos também. Sim, sim. Em nome do Senhor. Temos aqui duas posições. Eu acredito... Sim, não creio que fosse por isso, porque Abel e Caim foram a imagem e semelhança de Adão e Eva, isso nós podemos concluir. Porque o Senhor determinou o princípio da genética e eles fisicamente, fisiologicamente eram iguais. Estou a perceber o que estás a dizer, eventualmente podiam não ser naquilo que era a sua adoração diante do Senhor, mas Abel era. Abel era justo. E em Hebreus nós encontramos que Abel como um homem justo e temente ao Senhor. E que o sangue de Abel ainda clama por justiça. Então Abel era como Sete. Por isso seria igual. Veio de Sete. Veio de Sete. Porque Noé veio de Sete. E depois Noé todos morreram. Então a descendência, ou seja, todos nós acabamos por ser descendentes de Sete. Eu acredito que sim, mas não por esta razão que apresentas, mas acredito que sim. E refere-se a anjos. A maior parte das expressões na Bíblia, quando fala filhos de Deus, refere-se a anjos. E daí, e a expressão que é utilizada aqui, em outras partes da Bíblia, refere-se a anjos. No entanto, há expressões semelhantes, ou em alguns casos iguais, menos vezes, em que se refere a filhos de Deus, pessoas tementes ao Senhor. Mas nós agora temos que manter aqui alguma coerência. Se são anjos, o Senhor Jesus, o que é que diz sobre os anjos? Nós, quando alguém perguntou ao Senhor Jesus Cristo, olha, uma mulher tem um esposo, o esposo morre, tem outro, o esposo morre, tem outro, o esposo morre, e ela teve 7 maridos, no céu ela vai ser esposa de quem? E o Senhor Jesus diz o quê? No céu nós vamos ser como quem? Que não se casam nem se dão em casamento. Os anjos não se reproduzem. E Deus determinou bem o princípio da genética, e eu enfatizei isso várias vezes. Um anjo e um ser humano não pode dar uma criança. Então estamos a... Ou seja, alguma coisa estava muito errada. O Senhor então define um princípio, mas que alguém diabolicamente consegue contrariar o princípio divino, ia ser alguma coisa estranha. Então, acredita-se que sejam os descendentes de Sete, porque eram aqueles que evocavam o Senhor, e os filhos dos homens e as filhas dos homens seriam as filhas dos descendentes de Caim. E que depois, por não serem tementes ao Senhor, eram pessoas dadas à sensualidade. Porque as filhas de Sete não eram mais feias. Não é? Provavelmente eram iguais. Mas não se sabe porque não se viam. Se calhar tinham uma forma de decor diferente. Não é? E estas eram mais dadas à sensualidade, os outros viram e acabaram por cobiçar. O que acontece é que é como se tivéssemos duas gerações, uma temente ao Senhor e uma completamente desviada. E vejam agora, por exemplo, o próprio Lameque, quando fala, não é que ele mata um homem simplesmente porque lhe pisou um pé, aquilo era corrupção total, não é? E agora, eles misturam-se. Deus diz, está tudo acabado. Estes pecadores, mas pelo menos tementes, é que agora também já se perverteram. E Deus diz, isto está tudo misturado. Ou seja, o pecado afetou todas as áreas do ser humano, ao ponto de nem aquelas pessoas que eram tementes ao Senhor conseguiam manter uma espiritualidade sadia. Então, acredita-se que eram os descendentes, os filhos de Deus de Sete. Volto a dizer, isso é suscetível de discussão. Mas a ideia de anjos fica difícil,
porque nós nunca encontramos na Bíblia uma narrativa de um anjo e um ser humano ter filhos. Porque vocês dizem, eram anjos caídos. Mas hoje continuam a existir anjos caídos. Mas não nascem filhos. Não pode acontecer isso. Porque os anjos não podem ter filhos, não é? Senão vivíamos num mundo do misticismo tal que havia pessoas que diziam, são os filhos dos anjos. E seria um perigo. Isso seria um perigo. E parece-me que não há aqui esse espaço sequer para isso. Os anjos são seres espirituais. A maldade ficou completamente generalizada depois desta passagem. E temos aqui 2 dos versículos que eu gosto muito de ler, que mostra a depravação total da humanidade. Vejam, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o verbo está aqui num tempo constante. Só maldade. E depois continua. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quando não há lei, pessoas vivem muitos anos, o mais forte prevalece. Não é? A violência é a forma de impor a ordem. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus diz, isto não pode ser. O pecado tem uma consequência terrível. Nós não conseguimos vislumbrar isso, mas Deus olha e diz, isto é uma tristeza. Não há nada bom que possa sair daqui. Então, diante disso, Deus disse, não. Eu tenho que recomeçar de novo. Eu tenho que recomeçar de novo. Então o Senhor vai dizer o quê? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei e até os animais acabam por pagar, embora não tivessem feito nada. Deus diz, eu vou destruir tudo. Eu vou recomeçar de novo. Isto está num estado que não há possibilidade disto ser remediado. Só que no meio de tanta maldade, vejam o que é que Deus encontra. Naquela descrição que nós vimos, que todos estavam corrompidos, todos eram maus, Deus, para chegar ao ponto de dizer, eu quero matar todas as pessoas, isto tem que ser uma coisa muito má. Muito má. Só houve 2 situações na história em que Deus chegou a este ponto. 2. Uma foi aqui e a outra foi Sodoma e Gomorra. Nós não encontramos mais. E nós sabemos que há histórias muito mais no mundo. Mas significa que estas 2 foram de longe pior. Para Deus chegar ao ponto de dizer, chega. Mas no meio disto, nós encontramos o quê? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O que significa que nós podemos culpar os nossos pecados por causa do meio, por causa das circunstâncias. Não, não podemos. No meio da maldade, Noé manteve-se justo. Não sei o que é que Noé sofreu para se manter justo, mas o facto importante para nós é que ele destacou-se de todos os seus contemporâneos, de tal maneira que Deus disse, vou matar todos, excepto é que Deus nem disse, vou guardar 5. Não, só havia 1. E a terra estava muito povoada. Havia milhares ou milhões de pessoas na altura, porque estamos a falar de pessoas saudáveis, não havia poluição como agora. Eles viviam 800, 900 anos, e a partir, se calhar, dos 40, 60 anos, começavam a ter filhos. Então imaginem a quantidade de filhos que eles tinham e a multiplicação, o número de pessoas que havia na Terra, não é? E Deus olha para aquele número de pessoas e diz, só havia um justo. Só havia um justo. E destrói toda a humanidade, como havemos de estudar mais tarde. Os capítulos seguintes, depois nós havemos de estudar, mas eu gostava de nós podermos parar agora e vamos entrar naquela parte que eventualmente seja mais suscetível de discussão. O que nós encontramos até agora, meus irmãos, é que Deus cria as coisas, volto a repetir novamente, Deus avalia aquilo que cria e diz, é bom. Está aqui. Viu Deus tudo quando fizer e eis que era bom. O homem peca. E podíamos dizer, foi só um pecado. Não, a consequência deste pecado afetou todos os homens em todas as suas dimensões. Ou seja, a morte espiritual, o afastamento do homem de Deus, que é a morte espiritual, faz com que o homem tenha potencial para cometer qualquer pecado. Caim matou o irmão. Como é que se mata o irmão? Simplesmente porque o Senhor se agradou da oferta do seu irmão. Nem havia um motivo. Caim não foi vítima de Abel, nada. É tão fácil nós cometermos o mal. E agora vejam, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e era continuamente mau o desígnio no seu coração. Então, meus irmãos,
Nós, a partir daqui, formulamos duas posições teológicas. Duas. E existe uma que diz que Deus criou o homem perfeito, mas determinou a sua corrupção. Ou seja, basicamente, Deus escreveu a história e tudo o que aconteceu, Deus quis que acontecesse da forma como aconteceu. Existe outra posição que Deus criou o homem perfeito. A premissa inicial das duas é igual, não é? Só que deu liberdade ao homem. E o homem, no uso da sua liberdade, corrompeu-se. Estas duas posições existem, são defendidas entre os batistas, por exemplo. Estou aqui a ver se existem outros grupos que também têm. Os presbiterianos seguem mais a posição esta, não é? Que Deus determinou todas as coisas. Dentro da linha pentecostal nós encontramos as duas posições, mas os pentecostais estão mais centrados na segunda posição. Os batistas talvez seja o grupo onde haja ali mais divisão entre as duas posições. Não é? Se calhar a visão batista mais conservadora defende mais aquela posição e depois os outros individualmente podem adotar por uma ou outra posição. As duas posições nós conseguimos encontrar respaldo bíblico, no entanto, o ensino é um ato parcial, nunca enganei os irmãos, eu tenho uma posição sobre o assunto e vou ensinar-vos qual é a minha posição, dizendo sempre que consigo compreender que haja posições diferentes da minha, embora, porque eu tenho uma, acho que a outra não possa estar certa, mas isto é porque eu tenho uma posição. Eu começo dizendo que para que haja julgamento, e nós sabemos que vai haver o julgamento, Deus vai nos julgando e vai haver um julgamento no final, tem que haver liberdade do ser humano, porque senão o julgamento não era justo. E nós sabemos que Deus é justo no julgar. Por isso, então, tem que haver aqui algum exercício da liberdade humana para Deus poder dizer que alguém é ou não responsável. E nós encontramos, de facto, nas Escrituras que Deus deu ao homem a possibilidade de escolha. Isto é inegável através da própria Escritura, quando nós vemos o próprio Deus a colocar Adão e Eva no jardim do Éden e a dizer: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus coloca duas árvores e diz assim: se queres viver, utiliza uma árvore, que é a árvore da vida, mas tens a opção da outra, sabes qual é a consequência, que eu vou dizer-te, não te vou enganar, mas agora as duas estão ali. O que significa que o homem podia tanto comer do fruto de uma como de outra. Então o homem tinha a possibilidade de tocar numa e tocar na outra. O que só pode ser uma possibilidade de escolha, de tal maneira que eles tocaram na outra, porque eles optaram por tocar na outra. Não houve ação de Deus a tentar enganá-los, não. Eles foram enganados pela serpente, mas eles sabiam o que era o certo e o que era o errado, porque o Senhor deixou as coisas muito claras para eles. Mas eles ainda assim optaram por comer da outra árvore. Podemos dizer que Deus queria que eles cometessem o erro? Não, não creio que Deus tivesse prazer, porque Deus, quando fez todas as coisas, Deus avaliou e disse o quê? Que era bom. E Deus agradou-se. De tal maneira Deus agradou-se que no sábado Deus diz: eu vou descansar, porque não há mais nada a fazer. Não há reparos a fazer. Não há correções. E Deus descansou no sábado. Mas se o homem comesse da árvore, da ciência do bem e do mal, o homem iria morrer espiritualmente. O que é que iria acontecer à criação de Deus? Ia ficar defeituosa. Mas Deus não fez nada defeituoso e Deus comprazeu-se com aquilo que estava perfeito. Então, não creio que Deus sentisse prazer em ver a morte espiritual a entrar através da desobediência do homem ao comer da árvore da ciência do bem e do mal. A Bíblia também é consistente em ensinar que a culpa do pecado é do homem. Por que é que eu digo isso? Ninguém diz que a culpa é de Deus. O que para mim fica difícil quando se acredita que Deus determinou a história. Se Deus determinou a história, eu não tenho liberdade, mas como é que a culpa pode ser minha? Fica difícil conciliar as duas coisas. Mas a Bíblia, de forma clara, ensina que Deus fez o homem reto ou perfeito, mas ele, o homem, meteu-se em muitas astúcias. Ou seja, a culpa não foi de Deus. O homem é que tomou as decisões. Meteu-se em esquemas, em complicações. Os irmãos vão encontrar várias palavras ali. Mas não é culpa de Deus, porque Deus fez o homem reto. E Deus gostou daquilo que fez e daquilo que viu. E Deus disse: é muito bom. E Deus sentiu satisfação.
Mas Deus depois, quando fez a avaliação da humanidade corrompida, qual foi a avaliação que Deus fez? Está muito mal, eu vou matar toda a gente. Deus avalia negativamente. Então Deus não sentiu prazer no pecado do homem. E, vejam, porque o homem tem culpa, Deus então pode castigá-lo. Imaginem que o homem não tinha culpa. Era simplesmente um agente nas mãos de Deus. Como é que Deus podia castigar o homem? Vejam, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, porque me arrependo de os haver feito. A questão aqui do arrependimento não é uma expressão fácil de interpretar. É aquilo que os teólogos chamam uma expressão antropopática. Antropopática é atribuirmos características humanas a divindades, a um animal ou a um ser inanimado. Na verdade, é aquilo que acontece quando nós contamos fábulas às crianças. O animal fala, o animal não fala, mas estamos a atribuir uma característica do animal, do ser humano a um animal. Então, para nós podermos compreender Deus, porque nós não compreendemos, às vezes a Bíblia tem que utilizar estas tais expressões humanas para atribuir a Deus. Então diz, Deus arrependeu-se. Independentemente da interpretação que se possa dar, mesmo sabendo que é uma expressão antropopática, facto é negativo. Deus, ninguém pode interpretar e dizer, porque me alegro, isto ninguém pode interpretar, porque Deus, porque tínhamos limitações, escolheu colocar, foi Deus quem escolheu colocar para na sua palavra, uma palavra que nós pudéssemos entender. E é como se, podíamos dizer, é como se Deus estivesse arrependido. Eu disse, não estava à espera que isso acontecesse. Não estava à espera que isso acontecesse. Agora, é claro que Deus sabia que ia acontecer, porque Deus sabe todas as coisas. Mas Deus comunica connosco de uma linguagem que nós possamos compreender um pouco, porque nós não conseguimos compreender a divindade. E a verdade é que a expressão está lá. Não está outra, diz, porque me arrependo de os haver feito. E mesmo que a expressão possa não ser a melhor tradução, mas ninguém pode traduzir e dizer Deus alegrou-se. Esta tradução nunca foi considerada e nós, logicamente, conseguimos perceber que ela nunca poderia ser aceita, não é? Depois de pecar, o que é que acontece com o homem? Morre espiritualmente. Isto é factual. Porque Deus, o que é que disse a Adão e Eva? Do dia em que comeres deste fruto, ou seja, no dia em que me desobedeceres, o que é que iria acontecer? Certamente morrerás. Mas Adão e Eva continuaram a falar um com o outro. Mas eles morreram ou não? Morreram. Espiritualmente. O que é a morte espiritual? É o afastamento do homem de Deus. É o estado em que nós nos encontramos antes da salvação. Nós estamos mortos espiritualmente. Quando nos salvamos, o que é que acontece? Há uma aproximação do homem com a divindade. Não é? E por isso ganhamos vida espiritual. Vida esta que é eterna. A vida física não. Todos nós sabemos que temos um prazo limitado. Então, se Deus queria que o homem morresse espiritualmente, ele não podia ter se arrependido do homem ter morrido espiritualmente. Ou seja, ele dizia, olha, aconteceu exatamente aquilo que eu queria. Ainda bem. Mas nós nunca encontramos um deleite nas Escrituras da parte do Senhor pela malignidade humana. Nós não encontramos. E por isso, então, acredito que Deus deu esta liberdade ao homem. Mas temos duas questões que podem ajudar, que são as seguintes. Depois de ter pecado, o homem consegue ouvir a voz de Deus? Esta é a questão. Porque agora o homem está espiritualmente morto, certo? E será que este é um argumento muitas vezes utilizado, mas o morto não tem vida? O morto é um ser inanimado, não tem reação, não reage, podem picar, não vai fazer nada. Será que o homem morto consegue ouvir a voz de Deus? Isto é uma pergunta. O pecador consegue tomar decisões? Porque quando eu disse que o homem tem liberdade de escolha, mas agora a questão é, e o pecador que está morto, consegue tomar decisões? Esta é a grande questão. Devemos compreender que a morte, e depois há ali um slide, volta a dizer, a Bíblia é sempre apresentada de duas formas ou das duas formas, mas não passa disso. Primeiro, morte espiritual, o que é? Separação da alma ou do espírito de quem?
de Deus. Isso é a morte espiritual. É o estado em que nasce qualquer ser humano. É o estado de qualquer ser humano até a salvação. E temos a morte física, que é o quê? A separação da alma do corpo. Quando o corpo se separa, quando a alma se separa do corpo, o corpo se separa, então o ser morre. Agora, os irmãos, mas o que é que a alma tem a ver com o corpo? Deus soprou o espírito da vida. O espírito da vida agora habita aqui. Quando tiramos este espírito da vida deste corpo, este corpo sucumbe. Não consegue, não é? Bem, vamos tentar responder a primeira pergunta. Será que depois de ter pecado o homem consegue ouvir Deus? Podemos responder claramente que sim. A Bíblia é taxativa quanto a isso. Pensem da seguinte forma. Adão e Eva pecaram, certo? Os dois estavam mortos ou não? Espiritualmente. Mas quando Deus apareceu no jardim e falou, eles ouviram ou não? Então é possível. E Deus falou com eles. E Deus foi pedagógico com eles. Então é possível. Então nós encontramos vários textos. Deus falou com Adão e Adão ouviu. Deus falou com Eva ouviu. Deus falou com Caim, que estava morto espiritualmente, e ele ouviu. Deus, quando chamou Abraão não era o pai da fé ainda. Ou seja, os mortos não é aquela ideia de aniquilamento da vontade. A Bíblia nunca nos apresenta esta ideia. Eu depois fui até consultar alguns... Eu não tenho este hábito, mas neste caso eu fui consultar, e há um teólogo da linha calvinista que é Arthur Pink, e foi um dos expoentes máximos do século XX, e ele próprio diz explicitamente: nunca na Bíblia a morte espiritual é o aniquilamento da vontade. A vontade do homem está corrompida? Está. Nós ficamos com vontade do mal, mas a vontade continua a existir. A morte espiritual não é aniquilamento da vontade, é simplesmente o afastamento do homem de Deus. Então, estas pessoas continuaram a ter a possibilidade de escutar Deus falar. Vamos pegar agora em Caim, que está morto espiritualmente. Um homem que não tem respeito por Deus, um mentiroso, um homicida, um homem que ofende Deus através do sarcasmo. Vejam Deus agora falar com ele e diz-lhe o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceite? Deus está-lhe a perguntar. E vejam toda a narrativa. Deus faz muita pedagogia com Adão, com Eva, com Caim. Deus faz muitas perguntas, sempre. Que é para fazer a pessoa pensar. Ou seja, para fazer o morto espiritualmente refletir. Porque Adão estava morto espiritualmente e Deus fez-lhe refletir. O que é que aconteceu? Faz perguntas a Eva. Então, e tu? O que é que aconteceu? Eles conseguem refletir. Não há aniquilamento da vontade. Eles conseguem refletir. E Deus faz o mesmo com Caim. E faz-lhe uma pergunta. Se procederes bem, não serás aceite? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas ele diz, mas tu, a ti, cumpre o quê? Tu tens possibilidade de dominar o pecado. É uma responsabilidade tua. Deus está a dizer, tu podes fazer escolhas. Tu tens que dominar este desejo pecaminoso que há em ti. Isto é o que a Bíblia nos apresenta. E esta é a definição novamente de morte, que a Bíblia sempre nos apresenta a morte de uma destas formas, ou às vezes as duas formas. O que acontece é que a separação do corpo, da alma do corpo é a morte física, a morte espiritual é a separação da alma de Deus, e o problema que acontece é que quando se dá a separação do corpo, da alma do corpo, o estado do homem fica permanente. Estou a perceber? Quando se dá a morte física, o estado do homem fica permanente. Se alguém está espiritualmente vivo, está salvo ficará para sempre. Se alguém está espiritualmente morto continuará para sempre. E por isso não vai estar no céu com o Senhor, porque está morto. Está afastado de Deus. Então, é a forma como a Bíblia nos apresenta, sendo que para nós esta parte é importante na medida em que, quando isto acontecer, o nosso estado fica permanente. Não é? Até dá medo pensarmos assim, quando um familiar nosso parte, pensarmos, já não há nada a fazer. Já não há nada a fazer. Então, na Bíblia, a morte não quer nos apresentada como um aniquilamento da vontade. E porque o homem tem liberdade para tomar decisões, volto a insistir nesta ideia, então,
há um julgamento. Vê. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados. Não vamos, o julgamento aqui tem a ver com o quê? Com as decisões que nós tomamos. Porque nós não vamos ser julgados aqui neste julgamento, não é por termos fé ou não. É porquê? Segundo as suas obras. Se eu não tomei as minhas decisões, porque a história foi escrita por Deus, como é que Deus me vai imputar culpa? Eu não posso assumir uma responsabilidade de uma coisa que eu roboticamente fiz porque alguém assim o determinou. Mas, para ver julgamento consistente com as Escrituras, é porque então o homem tem possibilidade de fazer o bem ou o mal. Só que nós temos algumas passagens, este é um tema que nós temos que estudar depois, se calhar com mais calma, mas temos algumas passagens que nos podem gerar alguma confusão. E vejam agora. Estas duas. Antes que eu te formasse no ventre materno, está o Senhor a falar com Jeremias, eu te conheci e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E depois, muito semelhante, o Senhor também diz para Paulo, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Ou seja, são homens que foram consagrados, e no caso de Jeremias, a Bíblia até explícita diz que isto foi determinado antes sequer da sua concepção. E como é que os irmãos interpretam estas passagens? Paulo e Jeremias tiveram liberdade? Ou o Senhor escolheu mesmo eles para fazer aquilo, eles não tiveram liberdade? Mais alto? Tu és mesmo jovem, não é, Esther? Já viste o número de vezes que dizes tipo? Estou a brincar contigo. A Esther é mesmo jovem. Sim. Estou a perceber o que é que estás a dizer. Sim, sim. O que a Esther estava a dizer, a falar sempre baixinho, era, no caso, por exemplo, de Paulo, o argumento da Esther era, se fosse determinado, Paulo não teria sido um homem maligno no início da sua vida, perseguir os cristãos, ele teria sido logo temente desde o início. Mas podia ser que Deus tivesse escolhido para ele ser a partir de um certo momento no tempo. Também pode ser. Esta é outra posição. Temos aqui várias posições possíveis, mas vejamos aquilo que o próprio Paulo fala. Jeremias nós não temos, mas vamos partir do princípio que a condição de Paulo e Jeremias era igual, por isso aquilo que Paulo vai dizer, nós podemos entender que Jeremias eventualmente também pudesse dizer. Vejam, quando Paulo está a fazer a sua defesa diante do rei Agripa, ele vai dizer assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E a visão celestial qual era? Era esta. Ele podia ter sido. Ele podia ter sido desobediente, mas ele não foi. Não é? Ele diz, eu não fui desobediente. Deus tinha este plano para mim. Tinha, é claro que tinha. Está aqui escrito. Nós não podemos dizer que não tinha. Tinha. Nós não podemos negar. As Escrituras nos dizem. Mas Paulo, dentro da liberdade, podia ser desobediente. E ele decidiu não ser, mas anunciei
primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e depois vai continuar, porque vejam, isto aqui é para provar que Paulo está a falar sobre isto, porque está a dizer, este é para mim para levar o meu nome, e Paulo está a dizer, não fui desobediente à visão celestial, mas fui fiel e anunciei, porque Paulo era para ser escolhido para quê? Para anunciar. Estão a ver? Então, Paulo sabe que foi escolhido por Deus, mas ele podia ter seguido um caminho diferente. Sansão, quantas vezes seguiu um caminho diferente? Sansão foi escolhido com uma finalidade. Sansão foi dos poucos homens que foi concebido para fazer uma missão muito específica. Na verdade, só o fez no final da sua vida. Esteve sempre em desvios. Toda a sua vida foi em desvios. Toda a sua vida. E Deus sempre reprovou o comportamento dele. Desde a pessoa com quem ele casou, desde a violação do seu voto de Nazireu. Tudo sempre na vida de Sansão foi errado. Só no final, porque já não tinha opção, acabou por fazer o livramento do povo de Israel. Mas sempre foi alguém que, escolhido, como Jeremias e Paulo por um propósito, mas que decidiu sempre o mal. E, quase a terminar, meus irmãos, queria só ler aqui estes versículos, que é para mostrar que, se calhar estes versículos consolidam muito esta visão que eu estou aqui a apresentar, que é a que eu tenho das Escrituras. Que o Senhor dá a possibilidade dos homens escolherem e agora caberá aos homens tomarem decisões. E às vezes os homens fazem coisas que Deus não quer que eles façam. Se assim é, Deus não pode ter escrito a história. E eu estou a insistir nisto porque há uma visão na linha calvinista que eles chamam, um nome interessante, é ultralapsarianismo. São as pessoas que defendem, por exemplo, que a palavra que eu estou a dizer agora, Deus determinou. Deus determinou. Cada gesto que eu estou a fazer agora, Deus assim o determinou. São os ultralapsarianistas. Então vejam, está o Senhor a falar sobre Saúl, mas vamos deixar o Senhor a dizer, olha, pois teria agora o Senhor firmado o teu reino sobre Israel. O Senhor está a dizer, o meu plano era, eu firmava o reino sobre Israel, se não tivesses feito o que tu fizeste. O que significa que a história de Israel podia ter sido completamente diferente. Bastava Saúl ter obedecido ao Senhor. Agora, o Senhor sabe todas as coisas. Sim, mas eu não coloco isto na equação porque Deus simplesmente sabe pela sua natureza de ser omnisciente. Mas Deus está a dizer, eu tinha plano para ti, de tu poderes ser o rei de Israel para sempre. Mas tu estragaste o plano. Não era isso. Mas estes versículos de Jeremias para mim são mais fortes. Diz assim, edificaram os altos de Tofete, que estão no vale de Hemon, no vale do filho de Hemon, para queimarem seus filhos e suas filhas. Vejam, o que nunca ordenei, nem me passou pela cabeça. O Senhor está a dizer, vocês fizeram coisas, eu nunca disse para fazerem. Nem sequer pensei. Novamente, uma expressão antropopática, não é? Deus está a dizer, eu nem pensei nisso. Vocês é que pensaram e escolheram fazer uma coisa que nunca sequer passou pela cabeça. A ideia depois é repetida mais à frente, em Jeremias 32, 35, ficar os altos a Baal, não é? Que está no vale do filho de Hemon, de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei e nem me passou pela mente fizessem tal abominação. Novamente a ideia de que isto vocês fizeram porque quiseram. Não foi porque eu determinei. Não. Eu nem disse para fazer e nem sequer pensei que isso seria possível. Vocês é que na vossa maldade, usando a liberdade que têm, assim o quiseram. O que é que isso tem para nós para concluir, meus irmãos? Isto não é só aqui uma tomada de posição. A minha posição claramente coloca muito mais responsabilidade sobre mim. Porquê? Eu não tenho desculpa pelos meus erros. Agora vou dizer, não, mas foi o meio ambiente. Não foi o meio ambiente. Eu posso tomar uma decisão. Foram os meus pais. Não. Não foram os teus pais. Os teus pais podem ter cometido erros que tu sofreste a consequência. Mas fazer o bem e o mal depende de ti. Mas foi a pressão social porque eu ia preso. Mas ainda assim eu fiz porque quis. Porque eu não posso agora culpar circunstâncias, passado, nem nenhuma outra teoria psicológica. Não. Uma coisa é alguém ter uma patologia. Estamos a falar de uma coisa séria. Não são patologias inventadas, que atualmente existem patologias inventadas para tudo. Não é? Não é isso. Estamos a falar de coisas sérias. Fora disso, é como Noé. Noé vivia numa sociedade completamente corrompida e Noé podia... Mas é o que toda a gente faz. Vê, se eu não fizesse isso, eu não tinha trabalho. É o que nós fazemos para justificar os nossos erros. A violação dos mandamentos. Deus está... De acordo com a minha visão, a pressão é muito grande. Não.
Tu sempre podes optar por fazer o certo. Agora, a consequência pode ser, por exemplo, eu ser torturado. A consequência pode ser a morte. Mas Deus disse, mas tu é que sabes. Está a responsabilidade do teu lado. O peso é muito grande e nunca se pode utilizar desculpa nenhuma para não se fazer o que é certo. Ah, mas eu não queria ser torturado. Tudo bem, não quiseste fazer o erro. Eu vou-te julgar porque fizeste o erro. Não te vou julgar porque foste torturado. É assim que Deus lida connosco. Ser torturado é uma consequência, sim. Mas Deus vai me julgar pelo erro que eu fiz. A responsabilidade é muito grande. E, meus irmãos, desculpem estar mesmo atrasado, mas queria acabar esta ideia. Por regra, o pecado resulta da vontade humana. E eu escrevi ali por regra de forma intencional. Porquê? Porque há alguns pecados que nós cometemos de que forma? Alguém falou aqui? De forma inconsciente. É o chamado pecado por ignorância. E acontece-nos. Quantas vezes a própria lei tinha, quando a pessoa comete o pecado por ignorância e se apercebe que cometeu o pecado por ignorância, a pessoa tem falta para com Deus. Porque é pecado. E a pessoa deve pedir perdão pelo pecado, apesar de ser um pecado por ignorância. É como se fosse um pecado inconsciente, mas a ofensa contra Deus está lá. Porque qualquer pecado é uma ofensa contra Deus. E mesmo este pecado, eu vou dizer, foi por ignorância, foi. Mas a responsabilidade é minha. Eu não posso invocar a ignorância quando eu estiver a ser julgado. Deus, eu não sabia. Não. Deus vai dizer, mas eu fiquei ofendido. A minha natureza foi manchada pelo teu pecado, meus irmãos. Podemos discutir mais, o tempo vai mesmo avante, não queríamos dedicar aqui mais tempo, mas na próxima lição, se quiserem, podemos começar com alguma discussão mais sobre isso e depois podemos avançar. Ok? Obrigado.